Olá a todas, todos e todes, sejam bem-vindos a esse momento para que a gente possa discutir, dialogar sobre a estratégia, a metodologia de escolha do objeto de pesquisa que vocês irão desenvolver ao longo dos seus mestrados e doutorados. Eu sou o professor Emílio Matos, da nucleadora UFP da Renasce. Faço parte do grupo de pesquisa interprofissional em saúde do idoso, aqui da Universidade Federal do Piauí, e a gente vai discutir, então, planejamento, análise de situação de saúde, do território, do cenário de prática em que cada um de vocês atua, compreendendo que somos todos atores sociais na construção e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E começo discutindo e dialogando com vocês aqui, ainda que de maneira virtual, exatamente sobre a finalidade do programa de pós-graduação em saúde da família, da rede de formação em saúde, a Renasce, que tem exatamente por finalidade a produção de conhecimento, a investigação científica e tecnológica, a inovação e a formação de profissionais para atuarem na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde. Portanto, trago essa finalidade do programa para destacar aqui da importância desse programa, da importância de cada um e cada uma de vocês para que a gente possa atingir os objetivos da Renasce, que a gente, de fato, possa formar uma rede que a gente possa se conectar em todo o Nordeste, pensando, compreendendo e atuando para a transformação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde na atenção primária. E aí, como é que a gente construiu essa metodologia para a identificação do objeto de pesquisa dos projetos de vocês? Isso faz parte do planejamento estratégico do programa de pós-graduação, que foi feito de maneira participativa, dialógica. Nós temos uma assessoria pedagógica que nos auxilia nesse processo. Então, a partir da escuta de todos os programas, ou de todas as nucleadoras, de todos os atores envolvidos, dos alunos, dos egressos, a gente identificou uma série de diretrizes, de objetivos, e, a partir daí, se montou grupos de trabalho, e um desses grupos de trabalho, desses GTs, é o GT Currículo, e nós, então, passamos a elaborar um plano estratégico participativo. Nesse GT Currículo, nós tivemos a participação de todas as nucleadoras representadas nesse GT. Nós fizemos, por mais de um ano, reuniões mensais para discutir, analisar tanto aquilo que foi colhido com as nucleadoras, quanto a resposta da CAPES na avaliação do programa, para que a gente pudesse, então, planejar o programa de pós-graduação, que já tinha um bom conceito, já tem um bom conceito, mas que a gente possa sempre olhar para a excelência acadêmica, e nessa rede, com a atenção primária, o Sistema Único de Saúde. Então, dizendo aqui que o que vou apresentar a partir de agora é fruto de um trabalho coletivo, de um trabalho de escuta, que a gente chegou a essa metodologia de escolha do tema, do objeto de pesquisa dos projetos de vocês. Bom, nesse GT Currículo, nós fizemos diversos encaminhamentos, e entre esses encaminhamentos, foi o de incluir o conteúdo da identificação, levantamento e priorização de problemas de pesquisa para alinhamento principiológico em relação à definição de problemas de pesquisa no nosso programa de pós-graduação. Então, de fato, nós chegamos a esse encaminhamento, dessa identificação e levantamento e priorização de problemas. É uma demanda, um encaminhamento, inclusive da CAPES,
na avaliação do programa que a gente cada vez mais se aproximasse da comunidade, do serviço, do trabalho, e que, de fato, pensasse, a partir de um programa profissional, nessa transformação, nesse diálogo permanente, consistente com a atenção primária à saúde. Então, a partir disso, essa metodologia foi pensada, planejada, desenhada. Bom, e o que nós vamos discutir, então, nesse momento de hoje? Planejamento. Nós vamos discutir planejamento para, a partir dele, desenvolver o projeto de pesquisa. Então, o que é o planejamento para a professora Carmen Teixeira, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia? É um processo de racionalização das ações humanas que consiste em definir proposições e construir a sua viabilidade. Portanto, para a professora Carmen Teixeira, não basta definir proposições, é preciso construir a sua viabilidade, com vistas à solução de problemas e atendimento de necessidades individuais e coletivas. Destaco esse trecho aqui do livro sobre planejamento em saúde da professora Carmen Teixeira, exatamente porque é a partir disso, do planejamento, que nós vamos trabalhar para a definição do nosso projeto de pesquisa. Bom, e nesse processo, né, de pensar saúde, nós temos aí diversos autores que nos trazem, nos presenteiam com conceitos que nós julgamos extremamente importantes. Um deles é o postulado da coerência de Mário Testa. Então, Mário Testa, tenho aqui um exemplar de um livro que me foi presenteado por uma querida amiga, professora da Universidade Federal do Piauí, Pensar em Saúde. Mário Testa propõe um modo de entender os problemas de saúde e os processos de planejamento, considerando o setor saúde inseparável da totalidade social. Portanto, pela postulação, pela proposição de Mário Testa, é um equívoco pensar que o setor saúde está separado, está apartado da totalidade social. Nós todos fazemos parte dessa totalidade social. O nosso serviço de saúde, o nosso sistema único de saúde está atravessado por essa totalidade social. O que significa considerar tanto a situação de saúde de uma população, quanto a organização setorial como fenômenos socialmente determinados. Portanto, a gente não pode fazer um olhar apenas para a situação de saúde da população. Nós precisamos olhar a totalidade, nós precisamos olhar para a organização desse setor saúde nessa totalidade social. Então, esse é o convite, né, que Mário Testa nos faz, nos provoca, e é a partir desses conceitos que a gente vai começar a trabalhar para a gente chegar na metodologia que a gente está propondo aqui. Então, esse novo modo de pensar que enfatiza a formação de sujeitos sociais para o desenvolvimento de ações políticas em saúde. Ora, quais são esses sujeitos sociais? Nesse caso específico, somos nós, docentes, vocês, alunos, mas vocês, alunos, não apartados, não separados do seu território, do seu cenário de prática. Trazendo o seu cenário de prática para o processo de aprendizagem, levando a aprendizagem para o seu cenário de prática. Então, nós vamos fazer, durante todo esse período que vocês estarão no mestrado e doutorado, e mesmo após esse período, como egressos, esse movimento em espiral, né? Nós todos crescemos, aprendemos coletivamente aqui na Renasce, por isso que é uma rede. Bom, além disso, eu trago aqui um conceito do enfoque situacional de Carlos Matos. A proposta conceitual e metodológica de Matos toma como ponto de partida a noção de situação, entendida como um conjunto de problemas identificados, descritos e analisados na perspectiva de um determinado ator social. Para
Carlos Matos, o problema é definido por esse autor como algo considerado fora dos padrões de normalidade para um ator social. Então, a gente precisa olhar para o problema, dando a esse problema essa carga negativa, que está fora do padrão de normalidade. Esses padrões de normalidade, por sua vez, são definidos a partir do conhecimento, do interesse e da capacidade de agir do ator sobre uma dada situação. Então, vocês não são aqui sujeitos passivos, ao contrário, são sujeitos ativos, para que a gente possa, de fato, agir sobre a situação real. Né? Esse é o convite, e essa é a proposição de Carlos Matos. Essa concepção situacional do planejamento, segundo Matos, reconhece a existência de múltiplos atores, sugerindo a adoção de uma visão policêntrica, que supõe a combinação de ações estratégicas e comunicativa entre esses atores, visando a construção de consensos acerca dos problemas a enfrentar, dos objetivos a alcançar e das alternativas de ação a desenvolver para alcançá-los. Nós pactuamos, até chegar esse momento, nós fizemos uma série de pactuações com gestores, com o Ministério da Saúde, com todas as nucleadoras, nessa visão, né, de múltiplos atores. E nós precisamos sempre valorizar o conhecimento dos colegas de trabalho de vocês, da comunidade, dos usuários do Sistema Único de Saúde, para que a gente, de fato, possa elaborar ações estratégicas nesse processo dialógico e participativo. Então, é essa a concepção que a gente compreende a partir dos conceitos de Carlos Matos. Além disso, segundo ele, a indicação do ator não está motivada pelo mero propósito de conhecer. Ora, é fundamental conhecer. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos, a partir da academia, a partir da universidade, nos organizando para aprofundar conhecimento. Mas não basta conhecer. É preciso também atuar e alterar a realidade compreendida no espaço indicado. Então, o convite, mais uma vez aqui, é para que vocês possam aprofundar conhecimento, mas que esse conhecimento não fique guardado, não fique engavetado, que ele possa, de fato, atuar e alterar a realidade no espaço de trabalho de vocês. Daí a necessidade de construção do tema de pesquisa a partir da realidade. Bom, e a análise da situação de saúde corresponde à identificação, à priorização e explicação dos problemas, objetos das intervenções propostas. O processo de análise dos problemas selecionados é o momento em que se coloca a possibilidade de articulação dos diversos olhares lançados ao problema pelos saberes específicos presentes. Então, vocês vão ter uma oficina, né, vamos simular um caso fictício, e vão ter uma oficina com os colegas, com os facilitadores de cada nucleadora, mas na dispersão, vocês vão até o cenário território de prática e vão aplicar essa oficina com os dados, com a realidade do território, do cenário de prática de vocês, convidando gestores, convidando os outros trabalhadores de diferentes formações e convidando os usuários. Essa participação dos usuários pode se dar tanto a partir de convites individuais, mas preferencialmente onde houver conselho local de saúde, que essa participação se dê a partir do conselho local de saúde, a partir das lideranças comunitárias, para que se possa, de fato, ouvi-las, compreendê-las e, a partir daí, com esse coletivo, elaborar, identificar, elaborar, propor esses problemas que depois virarão objetos de pesquisa.
A identificação das lacunas do conhecimento existente nesse processo de análise de saúde, de situação de saúde, o que, por sua vez, poderá gerar a elaboração de propostas específicas, desenvolvimento de pesquisas e investigações. Então, mais uma vez, a partir desse processo coletivo, participativo, a gente vai identificar possíveis lacunas no conhecimento e elaborar propostas específicas de desenvolvimento de pesquisas e investigações. Não se preocupem, não se angustiem, esse processo se dará, né, a cada encontro, sempre sob a orientação, a facilitação dos coordenadores de cada módulo, de cada disciplina, da nucleadora, para que a gente possa, de fato, fazer uma proposta de pesquisa consistente, coerente com a finalidade do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Renasce. Bom, e quais atributos devem ser considerados nesse processo, nesse caminhar metodológico? Atributos estratégicos. Então, é um processo estratégico na medida em que auxilia na análise da realidade e na busca dos meios para o alcance dos objetivos institucionais. São atributos também oportunos, deve vir a tempo e a propósito de apoiar a tomada de decisão, produzindo o conhecimento necessário e útil no momento, no território e no contexto conjuntural de cada território, de cada realidade estudada. Também como atributo, analisa a situação de saúde, portanto, considera que situação se refere à realidade em que está imerso o ator social, o qual tem importância para as atividades que ele exerce. E que toda situação tem um contexto temporal, geográfico, social, incluindo o cultural, econômico, ecológico e biológico. Então, a gente já tem certeza que no retorno da atividade que vocês vão fazer, virá uma riqueza de construção. E aí, já trabalhando aquilo que se propõe também o programa, de trabalhar por competência, habilidade e atitude. A competência, a habilidade de cada um de vocês de articular esse conjunto de atores para elaboração, aplicação da oficina e elaboração dos problemas, identificando, hierarquizando e priorizando esses problemas. Então, aqui está também um aspecto de autonomia, da necessidade de autonomia de cada um de vocês para articular com esses atores, articular com os gestores, com os usuários, com os outros trabalhadores de diferentes áreas de conhecimento. Né? É importante a gente valorizar aqui a interprofissionalidade, entender a competência do outro, da outra profissão, e para enriquecer a nossa elaboração do objeto de pesquisa. Esses atributos também eles precisam ser metodologicamente adequados, válidos, precisos. Eles devem ser críveis e originados de metodologias adequadas. Portanto, é preciso seguir o passo a passo que vocês irão se debruçar sobre ele nessa oficina a partir de um caso fictício. Né? Então, é necessário chamar a atenção de cada um e cada uma para que, de fato, se siga esse passo a passo, né? Para que a gente possa ter um resultado, um produto final crível, válido, preciso. Preferencialmente, e aí eu já destaquei isso, que ele seja multidisciplinar. Então, integrar quantas vezes sejam necessárias as facetas existentes do conhecimento da realidade social. Então, isso enriquece o processo. Isso, de fato, traz um processo mais consistente para a construção dos projetos de vocês.
ele deve ser participativo. Então, um processo participativo, ele auxilia na adequada definição da pergunta a ser respondida e dos elementos de análise que devem ser abordados. Então, é nessa participação, nessa nossa capacidade, e aí chama a atenção aqui, capacidade de escutar para compreender, não é escutar para responder, é primeiro escutar para compreender, nessa roda que vocês farão nessa oficina. Escuta-se para compreender e, a partir daí, elabora, né, respostas, elabora encaminhamentos. Bom, e essa prática de análise e da saúde coletiva, ela deve ser informada por evidências. Então, o que é que se parte? Né, nessa figura aqui esquemática, que é um círculo contínuo. Análise da situação de saúde, vigilância e avaliação em saúde, a partir de pesquisas, a partir da escuta. A gente tem, então, a informação. A interpretação dessa informação é produzida, gerando conhecimento, que deve ter disseminação oportuna em tempo, espaço e linguagem do conhecimento, para gerar uma ação, formulação e implementação informadas pelas evidências e com a geração de dados adequados de sistemas de informação e de monitoramento. Outras fontes de influência atuando continuamente, tanto a favor quanto contra. Valores, capacidade institucional, sustentabilidade política, técnica e financeira, entre diversos outras fontes que podem influenciar e atravessar essa prática de análise da saúde coletiva informada pelas evidências. Esse é um esquema que eu trago de uma produção do Ministério da Saúde de 2015, exatamente sobre essa prática informada pelas evidências. Bom, e qual é o eixo estratégico, né? Mobilização dos atores sociais e planejamento. Mais uma vez, a partir da autonomia de vocês, a partir da competência de vocês, da habilidade de vocês, da atitude de mobilizar esses atores sociais, geração de conhecimento, intercâmbio e uso desse conhecimento. Então, como a gente vai fazer o uso desse conhecimento para depois, em parceria com a sua orientadora, o seu orientador, elaborar o projeto de pesquisa. Bom, e quais são os componentes da análise? Contexto demográfico, isso estará no caso fictício e, obviamente, depois no território de atuação de vocês. Contexto político, contexto social, e aí no contexto político que eu faço aqui, recentemente saiu faço aqui uma ressalva, um parêntese. Recentemente saiu uma publicação mostrando que a troca de gestores nos municípios impacta no serviço de saúde, impacta na assistência. Então, a gente precisa considerar também isso, né? Esse contexto político, o contexto social, o contexto econômico, o seu território de atuação. Em que contexto ele está inserido? Qual o contexto cultural ele está inserido? A gente precisa considerar como componente o estado de saúde das populações, saúde percebida, qualidade e satisfação, inclusive com o serviço de saúde, e objetiva, dados objetivos que vocês podem acessar no seu serviço de saúde. Então, é importante previamente a essa oficina que vocês farão no serviço de saúde, acessar os dados, né, produzidos pelo serviço de saúde, alimentados nos sistemas de informação em saúde. Morbidade, mortalidade, entre diversos outros, né? Pessoas com diabetes atendidas, pessoas com hipertensão, números de pré-natal realizados, enfim, são dados importantes para essa análise objetiva da situação de saúde. As respostas setoriais, e em particular do setor saúde. Então, como é que os equipamentos públicos, os serviços públicos estão respondendo a esses problemas de saúde? Tanto o setor saúde especificamente, quanto
a intersetorialidade. Há uma conexão adequada no seu território de trabalho com a intersetorialidade? Os equipamentos públicos, eles dialogam, eles convergem para a solução dos problemas da comunidade, da população? Tudo isso precisa ser considerado nos componentes da análise que vocês farão. Bom, e aí a gente chega na busca ativa pelo objeto de pesquisa. A escolha do objeto de pesquisa também pode ser descrita como a seleção desse objeto. Então, nós vamos ter lá diversos problemas identificados e hierarquizados, e a gente precisa selecionar o nosso objeto de pesquisa. Mais uma vez, com critérios, com metodologia adequada para a seleção desse objeto de pesquisa. O objeto mais exequível para a elaboração do projeto de pesquisa. Efetivamente, quais são as condições para que esse objeto seja exequível, que se consiga fazê-lo, que se consiga elaborar? Isso precisa ser considerado. Tomar as decisões com a maior objetividade possível, seguindo todas as recomendações para a realização de uma boa pesquisa. Por vezes, a gente chega querendo, traz uma gama de ideias a partir da nossa realidade, mas a gente precisa ser muito objetivo naquilo que é possível e considerando o espaço temporal que nós temos para o mestrado e para o doutorado. Então, a gente vai passar também por um processo aí de amadurecimento científico. Uma seleção baseada em critérios técnicos, como relevância e a adequação do objeto para a realização de uma pesquisa. O que quero dizer, né, com isso é que não há aqui uma amarra, há que se amadurecer, há que se dialogar, inclusive depois, quando vocês tiverem, né, aí a identificação de quem será a sua orientadora ou seu orientador, há que se amadurecer, há que se fazer leitura, para que, de fato, o objeto de pesquisa seja exequível, viável e se propõe a resolver problemas identificados a partir do território vivido por cada um de vocês. Bom, a seleção do objeto de pesquisa, né, é um recorte de um tema que a gente gostaria de pesquisar. Então, eu preciso ter clareza disso. Nós vamos trazer um conjunto de problemas e nós vamos fazer recortes. Isso há que se levar em consideração a expertise, a capacidade da sua orientadora ou orientador também em lhe orientar. Não confundir, isso é importante, hein? Não confundir o objeto de pesquisa com o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa é uma ação a ser realizada. O objeto pode envolver um fenômeno que será investigado. Um evento específico ou até mesmo uma população diante de um fenômeno maior. Então, deixar claro o que é objetivo e o que é objeto de pesquisa. A escrita do objeto de pesquisa deve envolver um fenômeno, um evento, uma população-alvo. É preciso ter clareza disso. Qual é a área de conhecimento em que estará o seu projeto de pesquisa? Depois de feito esse movimento, esse caminhar metodológico, qual é a área do conhecimento em que estará o seu projeto de pesquisa? Você precisa terminar esse caminhar metodológico com essa clareza, né? Porque aí você vai buscar conceitos, referências, tendo clareza de qual é a área de conhecimento do seu projeto de pesquisa. É preciso ter que a gente considere a inteligibilidade da escolha. O processo de escolha pode seguir lógicas de organização distintas. Precisamos organizar a escolha do objeto, compreendendo que ele faz parte de uma área maior do conhecimento. Isso deixa o projeto mais inteligível. Então, a gente precisa ter clareza de que aquilo que eu estou estudando, direcionando energia, conhecimento, faz parte de uma área maior.
né? Se a gente fizer aqui uma analogia, pensar num quebra-cabeças, o meu foco talvez seja uma peça do quebra-cabeças, mas eu não posso perder de vista que essa peça faz parte de um todo social, de um território vivido. Então, é preciso aprofundar a argumentação em torno da necessidade do estudo. Portanto, nós vamos fazer sempre esse caminho dialógico, tá? Para a escolha do objeto de pesquisa. Trazendo aqui esquematicamente, né, para chegar no objeto de pesquisa, eu tenho que pensar qual é a área do conhecimento, qual é a sub-área do conhecimento, qual é o tema de investigação para definir esse objeto de pesquisa. Ficou claro até aqui? Espero que sim. Os facilitadores, né, estão à disposição para que a gente possa tirar dúvidas, amadurecer as ideias. Penso eu que na oficina que vocês farão, esse primeiro momento, essa primeira aproximação teórica, conceitual, vai fazer mais sentido, né? Mas a gente está em contato permanente para aprofundar esse conhecimento. Bom, então chegamos na proposição de objeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Renasce. A escolha do objeto de pesquisa dentro do nosso programa deve promover uma maior integração com as questões, os problemas reais do cenário de prática de vocês, discentes. Tá? Então, mais uma vez, ressaltando, durante toda a discussão que nós fizemos no GT Currículo, com a participação representativa das nucleadoras, nós chegamos com clareza que a gente deve promover uma maior integração com as questões, os problemas reais do cenário de prática de vocês, discentes. Dialogar também com a orientação da CAPES, fomentando a promoção de mudanças no serviço, considerando que nós estamos num programa de pós-graduação profissional. No nosso caso, na atenção primária à saúde, e alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde e às necessidades, peço desculpa, está faltando um S aí, dos usuários e usuárias. Então, essa proposição do objeto de pesquisa no nosso programa de pós-graduação. Bom, e qual é a oficina que a gente vai realizar para a identificação, categorização, hierarquização e priorização dos problemas? Digo que vocês terão esse momento detalhado, vocês vão se debruçar sobre isso, portanto, a proposta aqui é apenas apresentar rapidamente o que vocês farão em seguida, tá? Qual é a proposição? Então, vamos lá, a gente vai partir de um caso fictício, da Unidade Básica de Saúde São José do Sertão. Tem lá qual é o território que ela está localizada, as questões demográficas, o perfil da população. Então, tem toda uma descrição, isso está no caderno de vocês, que vocês vão fazer esse passo a passo, né? É, de fato, seguir um passo a passo. Então, isso está no caderno de vocês. E aí, depois, a partir da análise, debruçar sobre esse caso fictício, né, de maneira dialógica, com a facilitação dos coordenadores, e aí é preciso ter tempo para isso, para essa primeira leitura, essa primeira rodada, né, de discussão, de tempestade de ideias entre vocês. A partir desse caso fictício, vocês vão, então, trabalhar para a listagem dos problemas. Lembrando que, nesse momento, a gente faz no caso fictício, mas quando vocês forem fazer na dispersão, é no território de trabalho de vocês. Então, quais são os problemas identificados? Para a sala de aula, usar o caso fictício. Para a atividade de dispersão, usar como características o local de trabalho e atuação de vocês. Então, vão identificar esses problemas, no mínimo 5 problemas. Se o grupo entender que há mais do que 5 problemas, não
pode colocar aqui também, trazer as evidências. Por que vocês acham que isso é um problema? Indicador quantitativo ou qualitativo do problema. Então, é preciso também preencher essa coluna com clareza de quais são as evidências de que isso que vocês estão colocando como problema é, de fato, um problema. Lembrando, ressaltando, o problema precisa ter uma carga negativa, tá? Num segundo momento, vocês vão hierarquizar esses problemas. Então, vocês vão trazer aqueles problemas do quadro anterior para cá e vão colocar aqui, preencher os critérios de seleção. Qual é o valor político daquele problema? E no caderno de vocês tem o conceito do que seja valor político. A governabilidade, a eficácia, o custo de adiamento. E depois, seguindo também as instruções do caderno de vocês, vocês vão ordenar esses problemas. Portanto, vocês vão hierarquizar esses problemas. Num terceiro quadro, vocês vão listar as causas e agrupamento dos problemas segundo a sua natureza. Mais uma vez, traz os problemas para cá e vocês vão discutir e elencar quais as causas, o que leva ao problema. E depois vocês vão marcar um X na natureza desse problema. Diz respeito à suficiência e qualidade dos serviços existentes na unidade de saúde, diz respeito a limitações relativas ao acesso às ações e serviços de saúde, ou, e não, um não exclui o outro, podem ser todos eles, há problemas relativos a recursos humanos, problemas relativos à organização do serviço, à governança, às relações estabelecidas. Então, é um momento seguinte que vocês vão listar essas causas e agrupar os problemas. Vocês vão trazer novamente, né? E aí numa matriz Gucci, para a gente finalmente chegar no problema hierarquizado e escolhido. Vocês vão trazer para uma matriz Gucci o problema, vocês vão definir numa escala que, mais uma vez, está descrita detalhadamente no caderno de vocês. Qual é a gravidade desse problema, qual é a urgência desse problema, qual é a tendência desse problema. E no final, vocês vão pontuar isso, e no final vocês vão multiplicar esses valores para chegar naquele problema que alcançou o maior valor. Tá? Então, nós teremos chegado no problema priorizado. Depois vocês vão produzir um relatório disso e trazer, no momento seguinte que vai ser explicado, trazer isso para o programa, para um outro momento de discussão e seleção do objeto de pesquisa. Finalizo trazendo aqui a fala de um pesquisador que estuda a metodologia científica, de que você só conseguirá chegar à definição de um objeto de pesquisa se fundamentalmente ler e se dedicar a esse processo de busca ativa na literatura científica e em base de dados confiáveis e seguros. Tá? Então, é preciso dedicar tempo à leitura, é preciso planejamento para isso. Tenho certeza que vocês contarão em cada nucleadora com o apoio, com a orientação de professoras e professores extremamente competentes que vão, de fato, com vocês, né, contribuir e chegar na melhor proposição de projeto de pesquisa. Então, agradeço. Né, trago aqui a referência, a principal referência que usamos para essa aula de hoje foi o livro da professora Carmen Teixeira, né, de Planejamento em Saúde, conceitos, métodos e experiências. Então, agradeço a vocês, agradeço ao convite da coordenação da Renasce para que estivesse aqui nesse momento inicial, né, que vocês estão chegando tanto no mestrado quanto no doutorado, desejando bastante sorte, trabalho, para que, de fato, a gente possa ter um bom projeto de pesquisa e um bom produto final após esse período de mestrado e doutorado. Tudo bem? Abraço, saúde para todas, todos e todes.